Foi obrigação o Corinthians ter vencido do Vasco. Simplesmente foi obrigação. Não tinha outro resultado dentro de casa, jogando com o time do Vasco que estava misto ou titular, enfim. Isso não importa. Não importa como é que o Vasco veio, como é que o Vasco tem que vir, se o Vasco vai ter que vir com o time titular ou reserva. Cara, isso é o de menos. Mais uma vitória do Coringão na Neoquímica Arena. Uma ótima vitória aí no Brasileirão. Para dar uma confiança aí pro próximo jogo, que vai ser muito duríssimo aí pra gente poder somar pontos aí na Sul-Americana. Mas, cara, do jogo que o Corinthians fez, cara, eu gostei bastante. Troca de passe, triangulação, aproximação, o time indo pra cima. Logicamente que numa partida de 90 minutos a gente teve alguns erros, principalmente do Félix Torres, que deixou o cara cabecear sozinho, não aproximou, não ficou perto dele para poder, pelo menos, tentar impedir de ele subir, ou então, enfim, de atrapalhar ele. Mas, cara, tem que dar um jeito no Félix Torres, tem que rever isso, o que acontece com ele, que ele não consegue marcar, ele dá um branco, tem hora. Mas do restante do jogo, cara, jogo muito bem trabalhado, diferente, assim, foi um Corinthians tranquilo, foi um Corinthians muito tranquilo, com posse de bola, com toque de bola, quando tava apertado lá na frente para poder tentar uma jogada, voltava, jogava pro lateral, tentava uma inversão. E logicamente teve alguns erros dos laterais. Mateuzinho conseguiu exercer até um bom papel, mas faltou um capricho em certos momentos, que precisava de uma decisão dele, para ele não errar, ele vai lá e errava. Mas do resto, mano, pô, gostei do jogo. Infelizmente o primeiro tempo eu não assisti o segundo, gostei bastante do segundo tempo ali. Se eu tirar um parâmetro do que aconteceu do segundo pro primeiro, mano, Coringão ganhou de 2-0 no primeiro tempo, cara. Era pra ter sido mais gols, mas se não fosse a anulação dos gols, a gente ia sair de 5-0, cara. Ia sair com um placar muito bom, com um saldo de gol lá em cima. Então, mais uma vez, o Vasco é freguês nosso. Mais uma vez, o Vasco vira freguês nosso da Neoquímica Arena. Então, mano, se não fosse a anulação dos gols, mano, uma goleada aí de início de campeonato, cara, muito boa. E o Corinthians precisa aí somar pontos o máximo possível, porque alguns times vão jogar aí o Mundial lá. Então, cara, a gente vai ficar um mês aí sem futebol aqui no Brasil. Cara, então o Corinthians precisa estar numa posição muito boa no Brasileirão. E, se possível, em primeiro lugar. Sei que a gente vai passar por alguns times com qualidade no meio do caminho, até ter a parada aí desse campeonato. Mas, cara, é de ponto a ponto. De ponto a ponto. Entendeu? Então, voltando aqui pro jogo, mano, muito bom o jogo, cara. Foi divertido assistir o jogo. Porque a qualquer momento o Corinthians ia fazer um gol. A qualquer momento ia sair uma jogada. E foi dito e feito. Saiu o gol, saiu jogada. Teve 2 gols anulados. Memphis, pra mim, eu acho que foi o melhor em campo aí. Era pra ter sido mais gols dele, mas pra mim foi o melhor em campo. Deu assistência, fez gol. Cara, pra mim foi o principal. Jogou os 90 minutos todo. Aparentemente tá bem fisicamente. A única coisa que eu acho ruim do Memphis, mano, pra falar a verdade, o que eu acho ruim dele é quando ele sofre uma falta, ele não levanta imediatamente. Se a falta for uma falta levezinha ali, que dá pra ele levantar, ir atrás do jogador e tentar roubar a bola dele e chamar a torcida pra si, mano, ele vai ganhar a torcida mais e mais ainda. Entendeu? Falta essa definição pra ele. Tem que chegar na orelha dele e falar: mano, perdeu a bola, sofreu aquela falta que dá pra você levantar e cair, e levantar e cair e levantar, mano, vai pra cima, mano. Principalmente quando você perde a bola, vai pra cima, mano. Não dá brecha não, aqueles segundinhos ali que você dá aquele pique, você pode pegar a bola, pegar a defesa desprevenida, fazer um contra-ataque, entendeu? Fazer um gol, às vezes é o gol que ganha a partida, às vezes é o passe que ganha a partida, entendeu? Falando em passe, que passe que ele deu pro Bidu,
Muito bom passe. Deu um passe pro Roberto também, maravilhoso. Felizmente o gol do Bidu não valeu. Mano, mas tá voando. O Corinthians tá voando. Nesse momento aí no Brasileirão, mano, tá indo bem. Infelizmente nas Copas precisa melhorar. Mas a gente vai conseguir melhorar as Copas, pode ter certeza. Vou colocar aqui os jogos de hoje, porque a gente precisa estar atento, tá? Ó, Botafogo vai jogar contra o Juventude às 9 horas daqui a pouco. Mas aí a rodada começa aí termina a partir de amanhã, né? Com alguns jogos. Mas eu quero destacar também, rapaziada, que o Ceará ganhou de 2-0 e o Pedro Raul fez o seu golzinho. Vocês acreditam? Pedro Raul fez mais um gol. Agora, Corinthians, eu espero que vocês tenham colocado na cláusula lá do contrato que o Pedro Raul não pode jogar contra o Corinthians. Porque se ele tá fazendo gol em tudo que é jogo, quem vai adivinhar se ele vai fazer contra o Corinthians ou não? Entendeu? E mostrando a classificação aqui, ó. Coringão em primeiro, logicamente, mas ainda não acabou a rodada. Logicamente que vai mudar aqui essas posições. Ainda mais quando Fortaleza, Juventude, Cruzeiro, Grêmio perdeu, né? E o Vasco aqui não perdeu também. E o restante aqui ainda vai jogar durante a semana. E é isso. Bola pra frente. Coringão, líder do campeonato. Quem sabe aí não se mantém mais e mais tempos. E vamos pra cima, né? Bom, rapaziada, é isso. O que você achou do jogo? Fala pra mim, me conte aqui como é que foi o primeiro tempo. O que você achou do segundo? Fala pra mim qual foi o jogador aqui que você mais achou em destaque. E é isso. Até o próximo vídeo, é nóis e vai Corinthians.